Sabe por que a minhoca foi demitida do emprego? Porque ela estava fazendo corpo mole. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então começar mais uma videoaula sobre... Dessa vez vamos tratar dos anelídeos, as minhocas, as sanguessugas e os poliquetas. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Bom, vamos lá então, dando continuidade à aula sobre os grandes grupos de animais. Dessa vez a gente vai agora tratar dos anelídeos, que pertencem a um grupo chamado Anélida. Vamos então recapitular aqui a nossa árvore da vida. Nós vimos nas aulas passadas, dentro dos metazoa, na primeira aula nós vimos os porífera e os placozoa. E na segunda aula nós vimos os cnidária e os ctenófora, enquanto os primeiros eram as esponjas de um outro grupinho muito pequeno, muito particular. Na segunda aula nós vimos as águas-vivas, as anêmonas e os corais e os ctenóforos também. Todos esses aí são conhecidos como grupos basais, né? Espero que vocês se lembrem disso. Em contraposição, eles não formam um grupo natural, ao contrário de um outro grupo que sim é um grupo natural, que são os bilatéria, tá? Que é daqui para frente o tema das aulas. Bom, os bilatéria estão divididos em dois grandes grupos, os deuterostômios e os protostômios. Esse slide aqui, depois que eu montei essa apresentação, eu encontrei umas outras figuras aqui que são bem ilustrativas sobre isso e eu quero falar sobre isso com vocês. Por quê? Porque o que significa a palavra deuterostômia, o que significa a palavra protostômia, e dentro dos protostômios nós temos dois grandes grupos aqui, que são os Spiralia e os Equidizozoa. Então, o que é um Spiralia, o que é um protostômio e o que é um deuterostômio? Deixa eu colocar um outro slide aqui para vocês. Isso aí tem a ver com um processo embriológico, um processo de desenvolvimento do embrião, desde a fecundação até a formação dos grandes folhetos, né, das grandes estruturas. Olha só, vocês estão vendo no slide agora aquilo que a gente vai chamar no primeiro quadrado, no primeiro desenho, aquilo que a gente vai chamar de blástula, que é o resultado da fecundação do espermatozoide do óvulo. Essa célula, então, ela vai se dividindo, e por fim ela forma uma bola côncava. Ela é oca por dentro. Essa concavidade é chamada de blastocele. E aí, o que acontece? Dentro dessa blastocele, a parede desse embrião, ele vai se invaginando, que é essa parte amarela, formando então essa cavidade. Pensem, olhem aqui para mim, imaginem que eu enchi uma bexiga, um papo de anjo, um balão, não sei como que chamam aqui em Marabá, e aí eu vou enfiar o dedo aqui na lateral dessa bexiga, e essa parte externa ela vai se dobrar para dentro e vai formar uma cavidade ao redor do meu dedo, certo? Essa cavidade vai ser aquilo que está nesse segundo slide aí, que é o ectoderma, e esse espaço que está ocupado pelo meu dedo aí é esse espaço de invaginação, formando então aquilo que a gente vai chamar de gástrula, certo? A blastocele, ela então vai ser reduzida em termos de volume, e principalmente, se eu continuar à medida que esse embrião ele continua esse processo de invaginação, de gastrulação, até chegar na parede oposta, e aí ele então fura a parede essa epiderme, digamos assim, essa futura epiderme, né? Formando então um canal que vai atravessar todo esse embrião, que é o que a gente está vendo nessa terceira imagem. E aí, portanto, o que é esse canal? É o tubo digestivo, certo? Então ele começou com um poro, com a abertura na parte de baixo nesse desenho,
essa abertura foi se alongando até a parte de cima nesse desenho aí, formando um tubo dentro desse embrião. Esse tubo é o tubo digestivo. E aí a gente já tem a primeira coisa que diferencia o que é um protostômio de um deuterostômio. Que esse primeiro furo ali na parte de baixo, no desenho 2, se esse furo dá origem à boca, esse bicho é um protostômio. Primeiro a boca. Stômia, boca, proto, primeiro. Agora, se esse primeiro furo aí ele dá origem ao ânus, ele vai resultar no ânus, isso significa que esse bicho é um deuterostômio. Stômia, boca, deutero, depois. Por quê? A boca só surge depois. Primeiro surge o ânus, no desenho 2, e no desenho 3, que a boca vai surgir na parte de cima. Ok? E aí no quarto desenho que a gente vê nessa parte em vermelho, seria aquilo que a gente vai chamar do terceiro folheto embrionário, que é o mesoderma ou a mesoderme. Tá? Ela vai ficar entre a endoderme amarela e a ectoderme azul, num espaço ali dentro da blastocele. E aí algumas células elas vão se diferenciar, formando essa mesoderme, e dentro dessa mesoderme vai ser formada uma outra cavidade. Essa cavidade vai ser chamada de celoma. Então é uma cavidade dentro da mesoderme que está dentro da cavidade chamada blastocele, tá? Ao redor da endoderme. Ok? E aí nesse último desenho a gente vê em azul na parte externa a ectoderme, em amarelo na parte interna a endoderme, em vermelho no meio entre a endoderme e a ectoderme nós temos a mesoderme em vermelho, e dentro da mesoderme temos uma cavidade que é a cavidade celomática, o celoma. Tá? Isso é extremamente importante para a formação, para a definição desses grandes grupos. E por muito tempo a gente pensou que isso aí era o principal que definia. Os grandes grupos eram separados em acelomados, aqueles que não têm o celoma, pseudocelomados, aqueles que formaram um falso celoma, e os celomados verdadeiros. Hoje em dia a gente está vendo que não é bem assim, sabe? Existem pseudocelomados mais próximos de celomados do que de outros pseudocelomados, por exemplo. Mas isso é legal porque com isso dá para a gente definir esses grandes grupos aqui. Né? Os deuterostômios, portanto, a boca surge depois. O blastóporo, né, aquela primeira cavidade, ela dá origem ao ânus, em nós somos deuterostômios, enquanto que nos bichos que a gente vai ver nessa aula e nos que a gente vai ver no resto da disciplina, esse blastóporo ele vai dar origem à boca. Primeiro a boca. Tá? E aí, avançando, então, nós temos um outro grande grupo chamado de Spiralia e os Equidizozoa. Né? Então, os protostômios estão divididos em dois grandes grupos, Spiralia e Equidizozoa. Zoa animal, certo? Zoa animal. Equidizo, que forma equidise, que troca a casquinha, que tem um esqueleto externo e que troca esse exoesqueleto de tempos em tempos. E Spiralia? Que significa? Por que a palavra espiralha? Vem de espiral e também está se referindo a um processo de desenvolvimento embrionário. Olha só, novamente aqui um outro desenho esquemático para vocês verem. No primeiro caso aí, a gente tem... É uma pena que o slide aqui não está... o mouse não aparece. Mas enfim, acho que dá para vocês verem aí. Na primeira linha, a primeira coluna, nós temos protostômios, um protostômio lofotrocozoário, eu vou explicar isso para vocês, um protostômio do grupo Spiralia, e na segunda coluna um deuterostômio, como nós, por exemplo. E aí, na primeira linha, nós temos ali mostrando por que do nome Spiralia, porque, olha só, eu tenho uma única célula. E aí, quando essa célula ela se divide, formam duas. Cada uma dessas duas células vai se dividir e vai formar 4 células, que é o que a gente está vendo aí nessa primeira linha. Só que a posição relativa dessas células, dessas 4 células e as resultantes a partir dessas 4, vai variar
entre os protostômios spiralia, ou também chamados de lofotrocozoários, e os deuterostômios. Enquanto que nos deuterostômios elas vão ficar empilhadinhas, né, uma em cima da outra, nos Lophotrochozoa vai acontecer um enrolamento, um espiralamento. Tá? A célula original ela dá origem a duas e a de cima ela vai se deslocar um pouco e à medida que essas células vão se dividindo, vai formando uma espiral nesse embrião. Tá? E aí as outras imagens aí é o que a gente está vendo, as duas últimas linhas aí, aquilo que eu falei do blastóporo formar ou a boca nos protostômios ou o ânus nos deuterostômios, tá? E como é que é o processo de formação na última linha do celoma, né? Se o celoma ele vai formar a partir da mesoderme, como um conjunto de células que fica ali dentro da blastocele, ou por uma diferenciação de um conjunto de células da endoderme, que é o caso dos deuterostômios. Agora, nessa segunda linha, é importante também notar uma outra coisa, uma grande diferença entre a gente, enquanto deuterostômios, e os protostômios spiralia, que se a gente, vou até voltar aqui para a minha imagem, se a gente, ao longo do processo embrionário, lá no comecinho, digamos aí que eu sou um organismo com uma célula deu origem a duas, duas deu origem a quatro, quatro deu origem a oito. Se eu pegar uma dessas 8 células aí, se pegassem do meu embrião uma dessas 8 células, eu continuaria tranquilamente. E, inclusive, isso é uma coisa que a gente utiliza, a gente pega uma dessas células que está formando um novo embrião, e essa célula resultante dá origem a um outro embrião. Então, a partir de 8 células e um embrião, a gente tem 7 células que dão origem a um embrião e uma célula que vai dar origem a outro embrião. Essa célula seria o equivalente ao zigoto, ela começa a se dividir tudo de novo, sem problema. Agora, no caso, olha só, na segunda linha, o primeiro quadro aí. No caso dos spiralia, se eu arrancar uma dessas células, pronto, eu tenho um aborto. Porque cada célula, logo de cara, ela já tem uma função específica. Digamos assim que uma dessas células aí seria responsável pela formação dos grandes segmentos do corpo, cabeça, tórax e abdômen. Então, pronto. Sem aquela célula e a informação que ela carrega, esse bicho não consegue mais formar cabeça, tronco e abdômen. Então, o processo de desenvolvimento embrionário ele para por aí, tá? Então, a gente tem essas grandes diferenças entre os deuterostômios e os protostômios, e dentro dos protostômios os spiralia, certo? Seguindo então. Dentro dos spiralia nós temos um monte de grupos. Eu deixei para vocês 2 videoaulas feitas por um professor lá da USP, que trabalhou sobre, que explicou dentro dos spiralia os lofotrocozoários, que seria quase sinônimo de spiralia, quer dizer, na verdade a aula era sobre Lophophorata, um grupo de spiralia. Por quê? Vou até escrever. A gente viu o porquê da palavra spiralia, né? Que é que tem a ver com o processo de espiralamento ao longo do processo embrionário. E o outro nome é Lophotrochozoa. Lofo de lofóforo, e troco de trocóforo, zoa de animal. Ou seja, é um animal que tem uma boca do tipo lofófora, que é o que vocês viram naquelas aulas dos lofoforados, ou seja, uma boca circundada por tentáculos. Esses tentáculos têm cílios que ficam batendo, capturando alimento e trazendo esse alimento para a boca, como, por exemplo, os briozoários. Então, um Lophotrochozoa é um animal ou que tem uma boca do tipo lofófora ou que tem uma larva do tipo trocófora, que é uma larva que a gente vai ver daqui a pouco, só a título de curiosidade. Aí aqui eu tenho uma larva que ela vai ter um colarinho aqui de pelos aqui embaixo e pelos aqui em cima.
Uma larva desse tipo é chamada de trocófora. Ok? É uma larva trocófora. Portanto, quem tem uma larva trocófora ou que tem uma boca lofófora é um Lophotrochozoa, que é quase igual à espiralha, certo? Quem são esses grupos? Existem vários grupinhos menores e os maiores são Briozoa, Plateumintes, os plateumintos, né, as tênias, etc. Os moluscos, que a gente vai ver na próxima aula, e na aula de hoje a gente vai ver os anelídeos. Seguindo, então, quem são esses anelídeos? Eles são divididos em 3 grandes grupos. Os Hirudinea, que são as sanguessugas. Os oligoquetas, que são as minhocas. E os poliquetas, que são os poliquetas. Aí aqui a gente usa o QU, os poliquetas. Tá? Poliquetas. Tá? Que são bichos essencialmente aquáticos, a grande maioria deles marinha. Tá? As minhocas terrestres e as sanguessugas. Bom, essas relações de parentesco ainda também, como quase todos nesses grandes grupos de invertebrados, né, ainda existem trabalhos que propõem diferentes classificações. Uma das coisas que a gente vê é que, olha, as sanguessugas, os Hirudinea e os oligoquetas, as minhocas, eles formam um grupo chamado de clitelata, ou seja, animais que têm clitelo. Clitelo, tá? Clitelo digamos assim, é tipo a gema do ovo. É um conjunto de nutrientes e tal. É uma bolsa com nutrientes para o desenvolvimento do embrião, tá? A gente vai ver melhor sobre isso, principalmente ali quando falar das minhocas. Bom, vamos lá então. Aí o que eu falei, a gente tem uma série de trabalhos aí tentando entender essa árvore da vida, dos Lophotrochozoa ou espiralha. Tem esse artigo aqui, que é o que eu usei como base para o desenvolvimento dessa aula. Foi publicado em 2008, tá? Do Giribé. E aí aquilo que eu tinha dito, recapitulando. Então, os espiralha, eles têm um padrão de clivagem em espiral. É quase a mesma coisa de Lophotrochozoa. Existem alguns Lophotrochozoa que não são espiralha, existem alguns espiralha que não são Lophotrochozoa, mas quase todos eles são... É quase sinônimo falar. Tá? Existem algumas poucas exceções. Tá? E tudo isso aí tem a ver com o processo de... Todos esses são protostômios, ou seja, aqui esse blastóporo, que vai dar origem aqui à endoderme, ele forma o quê? Ele forma a boca, tá? Ao contrário dos deuterostômios, que isso aqui vai formar o ânus. Beleza? E aí, dentro aqui dessa blastocele vai surgir a mesoderme aqui, e essa mesoderme vai formar bolsas, e essas bolsas serão celomas. E aí eu vou ter, então, uma endoderme, e aí aqui eu tenho o desenho da endoderme, uma mesoderme e uma ectoderme. Isso nos triblásticos celomados, né, e pseudocelomados. Enquanto que o que a gente viu nos cnidários, por exemplo, já é diferente. Nos cnidários eram esse primeiro caso aqui, diploblástico, os cnidária, por exemplo. Aliás, melhor ainda, aqui os porífera. A gente tem aqui, enfim, a gente tem uma endoderme, uma ectoderme e a gente tem uma mesogleia. Ah, sim, como usou a palavra gleia, portanto, essa figura aqui está falando de cnidário mesmo, tá? Por quê? Porque em porífera não é mesogleia, é mesohilo. E também tem toda uma discussão se esses tecidos são tecidos verdadeiros mesmo. Mas é um outro assunto. Tá? E aí aqui a gente vai ter, por exemplo, uma planária, um plateuminto. A gente vai ter 2 partes apenas, uma ectoderme, uma endoderme e uma mesoderme, sem que essa mesoderme apresente celoma, tá vendo? Ela está inteiriça aqui. Já outros bichos, eles vão ter aquilo que a gente chama de
Pseudoceloma, eu tenho uma endoderme, uma endoderme aqui em amarelo, uma ectoderme em azul, uma mesoderme em vermelho, e a cavidade, o que seria o celoma, ela não fica dentro, não é um espaço dentro da mesoderme, ou seja, circundada por todos os lados por tecido mesodérmico. E sim, ela fica entre a endo e a mesoderme. Entre os dois, eu tenho ali um espaço que eu vou chamar de pseudoceloma. E aí os organismos que são assim são os pseudocelomados. O problema disso aí é que, olha só, o tubo digestivo aqui, que é formado de tecido endodérmico, ele fica solto, né? Porque ao redor dele eu tenho vazio, eu tenho o pseudoceloma. Então isso fica todo solto. Isso, portanto, dá pouca sustentação para o tubo digestivo. Então, o tubo digestivo ele não pode se especializar muito, nem ser muito grande, portanto, o animal não pode ser muito grande, nem sofrer muita pressão. Então, isso é um fator limitante. Organismos que desenvolveram um celoma verdadeiro dentro da mesogleia, dentro da mesoderme, eles conseguem, então, ancorar o intestino muito melhor, porque aí aqui ele fica ancorado por um canal embaixo e em cima, como se fossem duas vigas, certo? De tecido mesodérmico, e isso dá muito mais sustentação para o intestino, e dessa forma esse bicho pode ter uma maior especialização, ser mais eficiente à procura de alimento, se alimentar de uma variedade maior de itens e principalmente pode ter um tamanho maior, ser mais competitivo, etc. Tá? Aí aqui, aquilo que eu estava falando da coluna. Olha só, em azul a endoderme, em verde a ectoderme, perdão, em verde a endoderme e em vermelho a mesoderme. Olha só, não há espaço nenhum, portanto é um acelomado, como no caso aí dos plateumintos. Se eu tenho espaço, esse espaço está cercado por vermelho, está cercado por mesoderme, eu tenho um celoma verdadeiro, tá? E aí aquilo que eu falei, ele forma esses pilares aqui de tecido mesodérmico, sustentando o meu intestino aqui que está em verde. Agora, se eu tiver um espaço, mas ele for entre a mesoderme e a endoderme, ou seja, é um espaço que não está dentro da mesoderme, está do lado, entre ela e a endoderme, esse intestino, olha só, ele está solto, certo? Não tem nada sustentando, ancorando ele aqui, como tem nesse caso. E aí, nesse caso aqui, é um pseudoceloma, tá? Mas vocês vão ver melhor isso e a importância disso. Tem uma disciplina no sexto período aí que é de embriologia, se não me engano, Diógenes, que dá essa disciplina para vocês. Ele deve falar um pouco mais sobre isso. Nós temos celoma, por exemplo, celoma revestindo o nosso intestino, né, que é o peritônio, celoma revestindo o nosso coração, que é o pericárdio, celoma revestindo os nossos pulmões, que é como é que é? Eu sempre confundo isso, que é a pleura, e revestindo o cérebro, que é nossa, esqueci o nome agora, isso é da época da minha graduação. Como é que é o nome quando a pessoa tem... me fugiu a palavra agora. Ao longo da aula eu lembro. Quando ela tem aquela doença... Meninge, lembrei, meninge. Olha só. Isso foi o quê? Em 2003? Eita, melhor não fazer as contas. Deixa pra lá. Vamos lá para os anelídeos. Então, esses são os anelídeos. A gente tem vários grupos aqui. São grupos assim bem comuns, bem populares. Todo mundo já viu, já pegou uma minhoca, já ouviu falar, ou muitos de vocês talvez já devam até ter visto sanguessugas. Os poliquetas, para a gente aqui que não está perto do mar, não são tão comuns, mas eles são comuns até no imaginário e tal, na cultura. Aí tem esse filme aqui que eu acho fantástico. Eu recomendo muito vocês verem. Antigo padanão, mas é muito legal, muito trash, assim, que é o Ataque dos Vermes Malditos, se eu não me engano é esse o nome do filme. Esses vermes malditos são anelídeos também.
Bom, tudo leva a crer que sejam anelídeos, né? É, eles compõem uma parte deles, dos anelídeos aqui, em especial as minhocas, eles compõem um grande componente da biodiversidade dos solos, que são as minhocas. Elas podem ter uma abundância enorme, uma diversidade significativa e principalmente um papel ecológico na qualidade dos solos imenso, imenso, imenso. Tá? Então são animais extremamente importantes, sem contar que eles são também extremamente importantes em relações tróficas, aí, servindo de alimento para outros grupos, como aves, como topeiras, como pescadores, etc. Tá? Bom, mostrar um vídeo aqui para vocês sobre outros grupos aí um outro grupo de anelídeos que talvez vocês não tenham visto, que são os poliquetas, tá? Na verdade, eu vou só colocar aqui, falar para vocês desse vídeo, mas eu vou deixar esse vídeo nos cards aqui em cima e aí depois vocês assistem com mais calma, tá? Isso aí também, esse carinha aí também é um poliqueta, é um anelídeo, só que tá longe de ser uma minhocazinha indefesa, é um baita de um predador que fica enterrado lá, extremamente voraz, extremamente agressivo e que pode chegar aí a mais de 2 metros de comprimento. Portanto, é um bicho que pode ficar bem grandão, ser bem interessante assim, tá? Vou deixar esse vídeo aqui depois para vocês assistirem com calma. Bom, uma coisa muito importante nos anelídeos... e aí se vocês quiserem, deem uma pausa agora no vídeo, vão lá, assistam esse vídeo aqui, e aí depois vocês voltam aqui para a videoaula, beleza? Agora que você voltou, que você assistiu, ou se você deixou para assistir depois, uma coisa extremamente importante assim, que surgiu nos anelídeos é aquilo que a gente vai chamar de metameria, de segmentação. Ou seja, eu vou ter várias partes, vários metâmeros, e essas partes são mais ou menos iguais. Tá? E isso aí surgiu nos anelídeos, principalmente com a conquista do ambiente terrestre, e vocês viram lá nos poliqueta, porque eles têm o hábito de se enterrar no fundo dos mares, etc., como uma adaptação para escavar, certo? Esses bichos precisam se enterrar. Então, o que eles fazem? Eles utilizam o celoma, e por isso que eu comecei a falar do celoma, que o celoma aqui ele assume uma função extremamente importante. Eles utilizam o movimento do corpo e o celoma para poder se locomover. Vocês estão vendo aí a minhoca, não tem braço, nem perna, nem cílios, nem nada, né? Não tem movimento ameboide, nem nada disso. Como que eles se locomovem, então? Eles estão andando dentro da Terra, né? Estão tunelando no interior da Terra, seja ela em ambiente terrestre ou seja o substrato no fundo de mares e oceanos. Então, eles jogam o líquido celomático para frente e incha a parte desse corpo e trava ali e contrai o resto do corpo puxando para cima. Num movimento que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Tá? E aí, portanto, para fazer isso, uma coisa que é essencial é eu ir dividindo isso por uma questão de física mesmo. Então eu vou dividindo o corpo aqui em várias partes, em vários metâmeros, e portanto eu tenho um corpo todo dividido em segmentos. Olha só, aqui tem uma linha de um segmento e outro segmento. Tá? Então é uma quantidade enorme de segmentos desse bicho. Vamos reconhecer então como é que é a morfologia desses bichos. Eles têm um protostômio, ou seja, eles têm uma boca rudimentar que está na parte apical, um peristômio, que seria o segundo segmento que está circundando a boca, também aqui do lado. Tá? O corpo desse bicho ele tem várias cerdas, e aí isso já é aquilo que diferencia dois desses grupos, os oligoqueta. Queta é
cerda. Oligo, pouca. Um anelídeo que tem poucas cerdas é um oligoqueta, uma minhoca. Ao contrário daqueles poliquetas, poli, muitos, cerda, queta, cerda. Então, aqui os poliqueta têm muitas cerdas, ao contrário dos oligoqueta, que têm poucas cerdas. Tá? Essas cerdas aqui elas são importantes para ancorar esse bicho, tá, no substrato. Então, ele estica, ancora, contrai o corpo. Alonga, estica, ancora com as cerdas e contrai o corpo. Tá? Eles vão produzir clitelo, numa determinada região aqui do corpo, nessa região. Eu tenho o pigídeo, que seria o segmento final aqui do corpo, que é onde está o ânus, tá? Então aí eu tenho o tubo digestivo ao longo de todo o corpo desse animal, desde o protostômio até o ânus, tá? Até o pigídeo. E aí aquilo que eu estava falando das cerdas. Esse bicho ele estica o corpo através de movimento celomático e a utilização desses metâmeros, dessas partes, desses segmentos. E aí ele vai lá, estica, estende e ancora no substrato e contrai o corpo. Isso também é útil quando, por exemplo, tem um filho da mãe aqui tentando arrancar a minhoca para poder pescar. Aí ele vai lá e, da mesma forma, a minhoca dilata o seu corpo, trava as cerdas ali no substrato para impedir que ela seja arrancada dali do substrato. Tanto é que vocês já viram, quem já pegou minhoca para pescar, já viu isso que muitas vezes, quando você pega ela desprevenida, digamos assim, se você puxa ela rápido e tal, ela sai sem problema. Se você vai puxando aos pouquinhos, ela trava e se você pôr força, ela arrebenta no meio. Justamente por isso, porque ela dilata e trava as suas cerdas no substrato. E aí até arrebentar o corpo. Tá? Nós temos aqui os Iridíneas, que é um outro tipo de anelídeo, que eles têm como características uma ventosa anterior. Então tá aqui, essa região aqui é uma ventosa, tá? Que ela vai prender, vai se aderir no hospedeiro, que ele vai sugar o sangue. É um organismo, portanto, que a gente chama de hematófago, ou seja, que ele se alimenta, fago, de sangue, hemo. Tem a região aqui que vai produzir o clitelo, só que ela externamente não é visível. E aí eu vou ter a abertura aqui do meu poro masculino e a abertura do meu poro feminino. E aí isso é uma primeira coisa que a gente já vê logo de cara aqui. Os anelídeos, de modo geral, são hermafroditas. Um único indivíduo tem ambos os sexos, ele é tanto macho quanto fêmea. Tá? Ele tem uma série de pontinhos aqui, de perfurações na sua parede corporal para perceber o ambiente, principalmente pistas químicas. Tá? Então, eles não têm olhos. Então, é dessa forma que uma sanguessuga ela percebe que tem uma pessoa ali para o meu lado esquerdo, então ela vai se arrastando, se locomovendo. As sanguessugas elas utilizam um movimento do tipo mede-palmos e aí até chegar ao hospedeiro, utilizando, portanto, células sensoriais especiais que ficam dentro desses receptores aqui, nesses poros ao longo da parede do corpo. Tem também uma ventosa posterior para ajudar na fixação e também na locomoção. E, por último, os poliqueta. Os poliqueta eles têm uma morfologia mais complexa. Eles têm aqui uma mandíbula, isso que está em preto, tá? Uma faringe evertida, toda essa parte aqui, tudo isso aqui é faringe que está evertido. Evertido por quê? Porque ele pode tanto colocar ela dentro do corpo quanto colocar para fora à medida que ele vai expor a mandíbula, que é aquilo que vocês viram no vídeo lá daquele poliqueta marinho, quando ele coloca a mandíbula para fora e abre aquilo para então depois prender a presa e arrastar ela para dentro do substrato. Tá?
Ao redor aqui dessa faringe, ele tem tentáculos sensoriais, é o que falou lá no vídeo, apesar que estava em inglês, né? Mas lá estava falando que esses bichos eles não têm olhos, eles têm alguns poucos ocelos aqui, só para captar se é sombra ou não, ou seja, se alguém está passando ali por cima dele. Mas toda a percepção, o grosso da percepção é através desses tentáculos, então é a percepção táctil, tá? E aí da mesma forma tem aqui a boca, o prostômio, né, por onde vai ser evertida a faringe, os palpos, aí aqui eu tenho os palpos, ocelos, aquilo que eu falei para poder perceber se tem algum bicho passando em cima dele e fazendo sombra ou não. Os cirros bucais, aliás, esses aqui são os palpos e os cirros, também chamados de tentáculos, e o peristômio, tá? Que é toda essa estrutura, toda essa região ao redor da boca. Ao longo do corpo desse poliqueta, ele vai ter parapódios, todas essas abazinhas aqui laterais, é essa estrutura aqui, que é chamada de parapódio. É com esses parapódios que esse bicho se movimenta, tanto dentro do substrato, e muitos eles são livre-natantes também, eles ficam nadando, remando na água utilizando esses parapódios. E nos parapódios que estão as brânquias também, portanto, eu vou ter ou mesmo um tipo especial de circulação que vai promover aquilo que a gente vai chamar de respiração parapodial. Tá? Cerdas, né? Ao longo principalmente nos parapódios, a superfície ela é cheia de cerdas, por isso poliqueta, muitas cerdas. Tá? E aqui no final nós temos o pigídeo e o ânus. Tá? Vamos lá então. Uma coisa interessante é que esses bichos eles têm uma cutícula, eles têm um revestimento para proteger a epiderme, né? Porque esses bichos andam esfregando o corpo no substrato, né? Então eles têm um desgaste muito grande do contato com o substrato. E aí, portanto, eles produzem uma cutícula para proteger essa pele, essa epiderme, tá? E aí, para além da cutícula, diferentes espécies podem desenvolver tubos também, como é o caso desses tubiflex aqui, que eles produzem um tubo oco e a partir desse tubo o bicho fica se expondo ou se retraindo ali dentro desse tubo, tá? Ou podem formar uma série de outras estruturas, como cerdas bastante alongadas ou mesmo estruturas semelhantes aí a brânquias para ajudar na respiração. Tá? Como é que é a parede do corpo, como é que é então o corpo desse bicho aí, a morfologia deles? Aí aqui a gente vai olhar segmento por segmento. Olha só, aquilo que eu falei, revestindo a epiderme nós temos uma cutícula externa, tá? E aí todo o movimento desse corpo, o movimento desse bicho vai ser por extensão e dilatação do corpo dele. Portanto, ele vai ter músculos circulares que vão fazer com que esse bicho estique, né? Imaginem, sabe aquelas bexigas que são alongadas, tubulares? Se eu estou com essa bexiga aqui, se eu aperto um lugar, ela estica para o outro lado, né? Se eu aperto aqui, ela estica, certo? É a mesma coisa que acontece aqui. O aperto aqui é feito por um feixe de músculos circulares, que aí quando eles se contraem, eles espremem o corpo, espremem principalmente o líquido celomático e estende, portanto, resultantemente, o corpo desse animal. E aí ele vai lá, estende, estica, né? E aí, ok, essa musculatura relaxa, a musculatura atrás da musculatura daquele segmento que contraiu, ele espreme também, e aí essa parte da frente dilata, as cerdas ancoram, e aí entra um outro conjunto de músculos que são os músculos longitudinais. Então, digamos aqui, a boca está para cá e o ânus está para cá, certo? Então, o movimento é esse. Então, primeiro,
a musculatura circular, depois passo a vez aqui para a musculatura longitudinal, que aí esse bicho, a musculatura circular contraiu, esse bicho esticou na direção aqui da boca, beleza, se ancorou aqui na parte anterior do corpo, e aí a musculatura longitudinal vai contrair, como esses músculos são assim, né? Eles estavam aqui esticados, aí com a contração eles ficam mais curtinhos e puxam, portanto, todo o resto do corpo desse bicho. Tá? Aí aqui a gente está vendo aquilo que eu falei daquelas ancoragens do peritônio parietal, e aqui embaixo também um peritônio parietal também, que vai fazer a ancoragem do que? Da parte interna aqui, que é o intestino. Mas vamos lá. Então eu tenho septos, né? Eu tenho 2 septos, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo desse bicho, embaixo da musculatura ciliar, da musculatura longitudinal, perdão. Tá? Cortando o corpo dele aqui, eu vou ter um septo aqui, vou ter outro septo aqui e assim por diante, tá? E cada septo desse eu tenho peritônio também, separando isso. Então, aí dessa forma, eu tenho celoma aqui, que é isolado do celoma daqui, que é separado por essa parede aqui. Então aqui eu tenho um segmento e aqui eu tenho outro segmento. Não sei se está ficando claro ou se está ficando bagunçado na imagem para vocês. Mas aqui eu tenho uma cavidade celomática preenchida por celoma e preenchida por líquido celomático, e aqui uma outra cavidade, certo? Separado por esse septo aqui, tá? E aí eu vou ter dois vasos condutores sanguíneos. Eu tenho um vaso dorsal, que é esse aqui, vou até colocar em vermelho aqui. E aí aqui eu tenho um vaso dorsal e aqui eu vou ter um vaso ventral, tá? Então, para o sangue ficar fluindo, e aí esses vasos eles vão atravessando essas paredes transversais e levando sangue para todo o corpo desse anelídeo, certo? Que mais? A gente tem aqui o peritônio visceral, né? Então ele vai ficar tanto embaixo, revestindo internamente a musculatura longitudinal, quanto revestindo externamente essa parte aqui que é do intestino, tá? Quer dizer, que na verdade ainda tecido mesodérmico, tá? E embaixo desse tecido mesodérmico aqui, a gente vai ter essa parte aqui embaixo que vou colocar em verde, que a gente tinha usado o verde lá, né? Aqui a gente tem o intestino, certo? Tudo isso aqui é intestino, a mucosa do intestino, tá? E por último, a gente vai colocar aqui em rosa, por último não, ainda tem mais outras 2 coisas pelo menos. A gente tem aqui os vasos nervosos. Então eu vou ter um cordão nervoso, assim como a gente tem uma medula dorsal que fica dentro das nossas vértebras. Nesse bicho, ao invés de ser no dorso, é no ventre. Então eles vão ter um cordão nervoso ventral que vai desde a parte anterior do cérebro, o sistema nervoso central, vocês vão ver daqui a pouco, até o final do corpo desse organismo. Tá? E a partir dele saem ramificações inervando todo o corpo desse animal. Tá? As excretas, elas são feitas, todo o resto metabólico ele cai no celoma, cai aqui na cavidade celomática, e isso é filtrado por nefrídeos. E aí os nefrídeos vão filtrar o celoma e vão carrear esse celoma até jogar ele para fora do corpo. Então, eu tenho aqui uma cavidade celomática 1, e ele vai filtrar esse líquido celomático da cavidade 1, e o poro vai ser aberto na parede do corpo aqui, do lado de fora, no nefridióporo da câmara seguinte, né? No 2 no caso aqui. Tá? E aí, portanto, para cada segmento eu vou ter um nefrídeo fazendo a filtração daquele celoma. Tá?
Essas são as principais estruturas que compõem o corpo do anelídeo. E aí com tudo isso aí, principalmente com toda aquela divisão em segmentos, aí agora sim dá para a gente entender como é que esse bicho funciona na prática. Deixa eu colocar um azul mais clarinho. Olha só, não, melhor um azul mais escuro que ele já está usando mais claro. Eu quero me mover para cá, beleza? A direção do movimento está para a direita. Aí, azul escuro aqui é a cabeça desse anelídeo. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai contrair esses segmentos aqui. E aí, ele contrai esse, o primeiro, depois o segundo, depois esse. Ele vai contrair na sequência um. Ele contrai aqui, depois aqui, aqui. Vai fazendo uma onda de contração, um segmento por vez. Né? Essa onda começa daqui e vai para trás. E aí quando ele contrai aqui, beleza. Quando ele contrai o segundo, o primeiro relaxou e ele estica. Quando ele contrai o terceiro, o segundo também relaxou e também estica. E assim por diante. Então, à medida que essa onda de contração ela vai avançando para trás, as partes da frente vão esticando, esse bicho vai avançando na direção do movimento, e aí começa uma outra onda de contração, e dessa forma esse bicho vai novamente, vai fazendo esse revezamento, tá? Então, olha só, contrair, ou seja, contraído é azul claro, relaxado é vermelho. Então, eu vou começar o movimento de contração, contrair o primeiro, os outros aqui estão relaxados. Contrair os 3 primeiros, e aí eu vou avançando aqui o relaxamento. Contrair os outros aqui, vou avançando o relaxamento e vou avançando a contração. E dessa forma esse bicho vai esticando. Certo? Que é uma forma de locomoção diferente dos hirudíneos, das sanguessugas. No caso das sanguessugas aí, não sei se vocês já viram uma lagartazinha chamada Medipalmus, é uma lagarta de borboletinhas da família Geometridae, geralmente. Tem o nome Medipalmus porque o movimento é esse, assim, sabe? Ela está aqui, a ponta do meu indicador é a cabeça, digamos assim, e a ponta do meu polegar é o final do corpo dela. Então ela vem, pega a ancora aqui com a parte anterior, solta a parte posterior, contrai, junta, estica e sai fazendo esse movimento. Tá? Isso aqui, vou até colocar aqui, vou até me colocar aqui para vocês verem. Então o movimento dos Hirudinea é esse movimento aqui. Estende a parte anterior do corpo, apoia, fixa no substrato com a ventosa anterior, solta a ventosa posterior, junta o corpo, fixa a ventosa posterior, solta a anterior, estica e alonga o corpo, fixa com a ventosa anterior, solta a ventosa posterior e contrai o corpo, fixa com a ventosa posterior. E aí ele sai fazendo isso. Tá? Que é aquilo que a gente está vendo aqui nesse desenho esquemático aqui. E aí, mesma coisa, apesar do movimento ser diferente, os conjuntos musculares são exatamente os mesmos. Eu tenho uma musculatura longitudinal tracionando, encolhendo o corpo dessa sanguessuga, portanto, promovendo aqui o encurtamento, tá? Enquanto a musculatura circular vai apertar o corpo desse bicho e vai fazer com que ele se alongue. Então, começa a musculatura circular trabalhou em plenitude, fixou. Aí agora eu solto a ventosa posterior e uso a minha musculatura longitudinal para poder juntar todo esse músculo e trazer ele para próximo da minha ventosa anterior. E aí fixo e continuo. Tá? E esses bichos ainda têm um outro tipo de musculatura, que é aquela chamada de musculatura transversal, que é justamente para poder fazer esse arco, né? Para fazer essa dobradura, para fazer esse dobramento que está escrito aí. Tá? É a única diferença em relação ao movimento dos oligoqueta e dos poliqueta. Tá? No caso dos poliqueta, ainda tem uma particularidade, que ele consegue controlar a musculatura de cada um dos dois lados do corpo. Então, de um lado ele contrai, olha só,
esticadinho, fininho assim é músculo esticado, grosso é músculo contraído. Ele contrai e aí, se eu estou assim, se eu contrair aqui, eu faço isso. Se eu contrair aqui e aqui, eu vou fazer isso, certo? E aí essa parte aqui está contraída, essa parte aqui está relaxada, contraída, relaxada, contraída, relaxada. E à medida que eu vou alternando esses grupos musculares, ou melhor dizendo, alternando o estado de contração dessa musculatura longitudinal em cada segmento corporal, em cada conjunto de segmentos, eu vou fazendo um movimento sinuoso. E aí dessa forma, esse bicho faz um movimento laterolateral sinuoso. Por que isso? Porque lembrem-se que nas laterais ele tem os parapódios que funcionam como remos. Então ele alterna o movimento de contração da musculatura dentro do corpo e o movimento de batimento dos parapódios. E dessa forma ele fica nadando na coluna d'água ou deslocando dentro do substrato. Tá? Bom, e aí é aquilo que... Aqui um outro desenho esquemático dos poliquetas de modo geral. Para fixar mais ainda. A gente tem aqui a parede do corpo, septo, 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 tá? E aí aqui dentro a gente tem celoma, 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 celoma. Tudo isso aqui é celoma, tá? E aqui dentro, passando, a gente tem intestino, certo? E aí, portanto, cada segmento desse aqui é uma câmara mais ou menos isolada das demais câmaras, tá? Pelo menos o líquido celomático ali está isolado do líquido celomático dos outros segmentos corporais. E nos poliqueta, em cada segmento aqui, eu vou ter um conjunto de parapódios, que são essas estruturas laterais aqui, certo? Recapitulando então, e aí aqui um desenho bem mais esquemático, um esquema bem mais facinho de compreender. Segmento, cada segmento aqui eu tenho um septo, separando um segmento do outro, então eu tenho 1, 2, 3 e um comecinho do quarto segmento aqui. Portanto, eu tenho 1, 2, 3 septos. Na parte anterior aqui, em vermelho, eu tenho um vaso sanguíneo dorsal e um vaso sanguíneo ventral. Embaixo do vaso sanguíneo eu tenho um cordão nervoso que não apareceu aqui nesse esquema, mas ele existe, ele está aqui embaixo, tá? Embaixo, e aí aqui, externamente eu tenho a minha epiderme, a minha cutícula, perdão, a epiderme, que é essa camada aqui, ela secretou uma cutícula, que é essa camadinha fininha aqui de cima. Embaixo da minha epiderme, que está embaixo da cutícula, eu tenho uma musculatura circular. E embaixo da musculatura, que é essa aqui, embaixo da musculatura circular eu tenho uma musculatura longitudinal. Embaixo dela eu ainda vou ter tecido mesodérmico, tá? Aí vou ter a minha cavidade celomática propriamente dita, tá? Preenchida ali por celoma. Esse celoma filtrado por pares de nefrídeos. E internamente, portanto, embaixo aqui desse peritônio, que vai revestir toda essa cavidade celomática, eu vou ter a minha endoderme, que é o meu intestino, tá? Então, aqui está cortando essa minhoca aqui, cortando ela transversalmente, né? Aí eu vejo que a abertura do intestino e dos vasos, e aqui, retirando um segmento lateral, eu vejo o intestino passando aqui, eu vejo o septo, o vaso central, o vaso ventral aqui ancorado nesse septo. Embaixo aqui não está representado, mas ele existe um cordão nervoso ventral. E por fim, musculatura longitudinal, circular e a epiderme. Tá? E aí, vamos lá então. Vamos nomear essas estruturas. Em verde aqui, deixa eu tentar usar as mesmas cores.
Em verde eu tenho o meu sistema nervoso. E aí eu tenho aqui o meu cérebro, né, que ele é circunesofágico, ou seja, ele é formado por gânglios que estão rodeando o esôfago. O nosso cérebro é uma bola que está aqui em cima, né? Pense que no meio do nosso cérebro está passando o nosso esôfago. É essa a lógica aqui das minhocas, tá? Então o nosso cérebro, já viram aquelas rosquinhas furadinhas no meio, aqueles donuts? Ele tem um formato de um donut, né? Então ele é um anel nervoso circunesofágico e naquele buraco ele está passando o esôfago, tá? É o sistema nervoso anterior, portanto, aqui está a boca desse animal, e formando um cordão nervoso ventral, que vai seguindo aqui, e aí ele vai ter dilatações, vai ter gânglios em cada um desses segmentos. Em marrom, que não tem a cor marrom, mas eu vou representar aqui de preto, pode ter laranja. Em marrom aqui eu vou ter o meu sistema digestório, tá? E aí eu vou ter uma moela, uma boca, um esôfago, moela, etc. E o intestino posteriormente. Em vermelho eu tenho o meu sistema circulatório, ou sistema sanguíneo, né? E aí um parêntese, não sei se vocês já repararam ao usar minhoca para pescar. Muitos invertebrados, eles não têm hemoglobina, eles não têm uma molécula que carrega o oxigênio que tem dentro um átomo de ferro e que, portanto, dá a coloração vermelha. Tem outras coisas, tá? Mas as minhocas, sim. E, portanto, as minhocas têm sangue, portanto, o sangue das minhocas é vermelho, assim como o nosso. Bom, eu vou ter aqui em rosinha os meus nefrídeos, meu sistema excretor, né, que é formado por nefrídeos. E eu vou ter em azul aqui o meu sistema reprodutor, formado por ovários, testículos, etc. Né? E lembrem-se que são hermafroditas. Tá? E aí a gente vai ver cada um desses sistemas em particular, certo? Seguindo então, como é que são esses sistemas aí? Olha só, primeiramente o sistema digestório. Eu tinha usado lá marrom, né? Isso, marrom. E aí o sistema digestório, eu tenho uma boca, e aí diferentes estruturas aqui. Primeiro uma faringe, desculpa. Essa faringe, ela é... Deixa eu pausar aqui para poder tomar uma aguinha. Enfim, vou falando. Essa faringe, nas sanguessugas, por exemplo, é extremamente importante. Porque a sanguessuga vai lá, ela corta a nossa pele, ela usa a ventosa para se fixar ali, e aí o movimento da faringe faz igual o movimento da boca de um recém-nascido mamando no peito da mãe, sabe? Ela que vai fazer esse movimento de sucção e, portanto, de deglutição do sangue que está sendo extraído ali do ferimento, tá? Depois da faringe eu tenho o esôfago, e aí eu tenho diferentes estruturas aqui, o papo, a moela, tudo isso aqui faz parte do meu intestino anterior, digamos assim. E depois eu tenho o intestino propriamente dito, que é o intestino, que a gente usa muito o termo em inglês também, o midgut. Então a gente vai ver uma série de especializações do sistema digestório em cada fase, cada uma faz uma coisa distinta. A faringe bombeia, o esôfago ali vai levar isso para o papo, no papo ao armazenamento desse alimento. Se precisar processar, macerar, etc., principalmente minhoca, que come muita coisa
come terra e tal, né? Aí vai ter que processar isso com a moela para depois jogar no intestino onde vai ter a digestão. Tá? E aí, obviamente, desculpa. Aí, obviamente, vai ter uma série de especializações que a gente não vai chegar nesse... Não tem por que a gente detalhar tanto aqui assim nessa aula, que é apenas introdutória. E aí aqui, diferentes grupos têm diferentes tipos de especialização. Por exemplo, os Hirudini, as sanguessugas, olha só, por que eu preciso ter uma moela tão desenvolvida? Eu vou ingerir, eu vou me alimentar de sangue, que é um troço que é basicamente uma vitaminazinha pronta para ser digerida e absorvida. Então eu não preciso gastar espaço com o intestino aqui para poder ficar bem longo para que ocorra a digestão e tudo mais. O que eu preciso ter é um papo para armazenar, eu preciso conseguir encher o corpo de sangue, porque depois que eu sugar o sangue daquele hospedeiro ali, eu posso passar dias, semanas, meses até sem achar um outro hospedeiro para me alimentar. Então eu tenho que guardar tudo isso aqui num papo grande. E aí olha só, no Hirudini, aqui num corte longitudinal, tudo isso aqui é papo. Tudo isso aqui é papo. E aí eu vou ter uma série de expansões laterais aqui desse papo para caber o máximo de sangue possível. Tá? Tudo isso aqui é papo. E aí aqui em cima está a faringe. Certo? E aí forma aquilo que a gente chama de secos do papo. Tá? E aí eles vão se entumecendo, vão se enchendo de sangue. Para depois, então, aos pouquinhos, ao longo dos dias seguintes, ir liberando esse sangue para ser digerido aqui no estômago, entre aspas, não é um estômago verdadeiro, no intestino. Tá? E como que as sanguessugas fazem para poder se alimentar? Olha só, aqui eu tenho um desenho, uma fotografia, na verdade, de uma sanguessuga. Aqui a ventosa posterior e aqui a minha ventosa anterior. Vocês estão vendo esse Y aqui? Não sei se vai dar para ver se está pequeno ou não. Esse Y, se eu pegar essa região aqui, que é a boca, e colocar no microscópio eletrônico de varredura, eu vou ver isso aqui. Ó. Ela vai ter essas estruturas aqui, que são chamadas de mandíbulas. Ela vai ter, portanto, 3 mandíbulas. E aí, mandíbula que não tem a mesma correlação filogenética com as nossas ou com dos insetos. Tá? É uma outra estrutura, viu? É diferente. Vai ter 3 mandíbulas com uma crista longitudinal formada por várias cerdas e, portanto, ela vai serrar, ela vai cortar, vai fazer 3 cortes na pele do hospedeiro, por onde o sangue vai sair. Tá? E aí ela vai usar aqui a sua faringe, toda essa região aqui, e percebam toda a musculatura, deixa eu apagar aqui, percebam toda a musculatura aqui fazendo pilares para esticar essa faringe. Uma vez que essa musculatura ela contrai, ela abre essa faringe e cria uma pressão negativa. Para quê? Para que o sangue ele possa entrar e ocupar esse espaço aqui dentro. Aí, cada vez que ela estica, a sanguessuga ela puxa, ela suga o sangue, e cada vez que relaxa, ela fecha a boca aqui e esse sangue desce para onde? Desce aqui para os secos do papo. Tá? Desce aqui para esse papo bem grande, bem especializado, bem cheio de reentrâncias. Tá? Nos poliqueta, eu vou ter um sistema digestório bem parecido com o dos oligoqueta, né? Uma boca sem nenhuma outra especialização que chame muita atenção. Uma boca, um esôfago, estômago, intestino médio e, por fim, o reto e o ânus aqui na ponta. Tá? A diferença vai residir na parte anterior aqui, que é uma parte voltada para a captura do alimento. Eu vou ter uma série de estruturas aqui associadas à boca, que são os tentáculos. Eita, a bateria do meu celular está acabando. Como é que eu faço aqui? Eu vou ter uma série de estruturas ali que vão funcionar para a captura desse alimento. Então, as mandíbulas, primeiro os tentáculos, né, para esse bicho
ser sentido, para a presa ser sentida. E aí ela vai capturar, portanto, o alimento com essas mandíbulas e ele vai estraçalhando com essas mandíbulas e vai arrancando os pedacinhos e comendo essa presa, tá? Pronto. Celular carregando. E aí aqui eu tenho um corte mostrando várias dessas estruturas. O prostômio aqui na frente, os olhos bastante rudimentares, ocelos na verdade, né? Os palpos, os cirros, os tentáculos, esses dois tentáculos aqui na frente, os cirros, os palpos, os olhos e o que não está sendo mostrado aqui é a boca. Tá? E aí, sim, uma coisa importante, aquilo da eversão da faringe. Olha só, aqui está um poliqueta com a faringe retraída. Olha só, farinx é a faringe. E aí, percebam essa dobradura no esôfago aqui, tá? E aí, dessa forma, como que esse bicho faz? Quando ele precisa expor essa faringe e expor a mandíbula para capturar uma presa, ele vai alongar essa parte e tudo isso aqui sai, toda essa probóscide aqui vai sair e dentro dela vai ter a mandíbula. Então tudo isso aqui sai aqui pelo prostômio e vai ser exposto. E aí depois, apareceu um predador ou eu não quero mais me alimentar, eu tenho aqui os músculos retratores que vão puxar de volta e contrair essa faringe. Tá? Para além desse tipo de alimento, eu posso ter ainda alimentações especiais, como por exemplo, eu tenho alguns tipos de poliquetas que são filtradores. E aí eles vão ter aqueles tentáculos bem mais desenvolvidos, e esses tentáculos ali eles são como se fossem canaletas. E aí quando uma determinada partícula de alimento cai ali, essa canaleta ela é toda revestida por cílios, parecido com um lofoforado, né? E esses cílios vão batendo e vão levando esse alimento, descendo o tentáculo até a boca. Tá? E aí muitos desses bichos eles ficam enterrados e formando dois funis. Olha só, isso aqui é muito legal. A gente fez um campo lá em Ajuruteu e eu mostrei isso para os meninos lá. Todo mundo aqui que já foi em praia já viu que é muito comum na praia ter uns furinhos, né? Na areia lá tem um furinho. E principalmente quando a onda vem e ela volta, naquele furinho fica saindo água como se fosse uma nascentezinha, uma mini nascentezinha. Muitos daqueles furinhos ali são aberturas de canais de poliquetas. Que aí, como que ele faz? Ele fica aqui enterrado, protegido, e aí, com o movimento aqui do batimento do corpo dele, principalmente dos parapódios, ele cria um fluxo de água que vai entrar aqui nesse canal e aí ele pode secretar também substâncias orgânicas aqui para revestir esse canal, fazer um túnel mesmo, um cano. E aí a água vem, ele filtra essa água aqui dentro e a água sai do outro lado. Então quando a gente está andando e viu a água minando, se você olhar do lado, você vai ver um outro poro que a água não está minando. Então eu vou ter um poro aqui e outro poro aqui. Esse a água mina e esse aqui a água não mina porque na verdade a água está entrando. E aí a distância entre esses dois poros aqui dá mais ou menos uma dimensão do tamanho desse bicho. E aí, portanto, se você acha um poro que a água está minando e o outro que ela não está, e você for lá e cavar esse quadrado aqui, é bem possível, e a gente fez isso várias vezes lá, que você acaba achando um poliquetazinho lá. Tá? Aí olha só, os bobbit worms, aí aqui em especial, vocês viram naquele vídeo, né, dele predando aqueles animais, utilizando aqui essas mandíbulas bem desenvolvidas. O vídeo que eu estou falando é este vídeo aqui. Espero que vocês tenham visto. Né? Deixa eu colocar aqui uma determinada parte. Então ele vai, estica a mandíbula. Ela está aqui, distendida. Olha só os cirros. Tá? Ups. Vai estender novamente a mandíbula. Pronto, everteu a faringe e esticou a mandíbula. E aí, com os cirros aqui, uma vez que o peixinho desavisado passa lá, ele
fecha a mandíbula e usa aqueles músculos retratores e contrai a faringe, puxa esse bicho ao mesmo tempo em que os parapódios eles enterram, fazem um movimento inverso e enterra esse animal na areia. Tá? Quem não assistiu, quem ainda não assistiu aquele vídeo, dá uma pausa agora, vai lá e assiste esse vídeo até o final e depois volta aqui para continuar a aula para entender. Vamos lá. Já as minhocas, elas se alimentam, então assim, os poliquetas se alimentam, ou são predadores, se alimentam utilizando uma mandíbula e tal, caçando ativamente, caçando uma estratégia do tipo senta-espera, ou então são filtradores, utilizando tentáculos longos ou canais que eles constroem no substrato. Já as minhocas são omnívoros, ou seja, se alimentam de humus, se alimentam de matéria orgânica bastante decomposta e misturada no componente inorgânico do solo. Eles são extremamente importantes num fenômeno chamado de bioturbação, que é esse fenômeno nesse vídeo aqui que eu também vou deixar nos cards aqui em cima. Não vou ficar reproduzindo mais vídeos aqui de medo do YouTube derrubar meus vídeos aqui, caso um dia eu resolva deixar esses vídeos públicos. Esse vídeo ele é bem didático. Faça uma pausa na aula também e assista aí a importância das minhocas no processo de decomposição da matéria orgânica morta, incorporação dessa matéria orgânica no solo e na melhoria da qualidade do solo. Um fenômeno que a gente chama de bioturbação. Os cupins, as minhocas e os fungos são os 3 agentes mais importantes no processo de bioturbação e de melhoria da qualidade físico-química do solo. Tá? São 3 grupos de organismos extremamente importantes, minhocas, cupins e fungos. Bom, e as sanguessugas? Eu tenho até as sanguessugas, tem outro vídeo que eu não achei ele ainda, mas terminando a videoaula eu vou deixar também nos cards, vai estar no card aqui em cima e também na descrição do vídeo aqui embaixo. Assistam também. É um vídeo bem legal de uma pessoa colocando as sanguessugas para se alimentar e fazendo um time-lapse, né, fazendo um videozinho de avanço rápido, mostrando o quanto que elas conseguem aumentar de tamanho se enchendo de sangue. Tá? E inclusive um outro vídeo aí, esse sim eu quero mostrar para vocês agora, de sanguessugas predadoras também. Existem sanguessugas predadoras como essa aqui. Que aí a bicha vai lá, Feeling up and down the worm's body, é uma it searches for an end. Achou um minhocuçu enorme, azul aí, e vai comer esse minhocuçu inteiro. Aí ela vai lá e abocanhou, uma vez que achou uma extremidade, aí ela começa a literalmente engolir, usando aquele processo lá da faringe, né? Ela estica a faringe e vai estraçalhando, contrai a musculatura ao redor da faringe. The worm fights back, e aí, portanto, engole, but there is no e escape. vai macerando, vai esmagando a minhoca lá dentro e aos pouquinhos ela vai engolindo. The leech sucks its prey down like spaghetti, crushing the worm with its muscular throat. Espaguete na hora que vocês forem no macarrão. Eita, agora que eu tô vendo, eu acho que aqui no áudio. Bom, aí acho que agora sim está o áudio somente do meu microfone, né? Não sei se confundiu o que eu estava falando. Mas acho que deu para ouvirem, né? Qualquer coisa, se não deu, vocês me avisam, eu coloco esse vídeo depois, mando para vocês. E uma coisa legal é que vocês viram lá no finalzinho daquele vídeo sangue, né? Vermelho e tal, assim como o nosso. Bom, seguindo então, como é que é a circulação desse bicho? Aquilo que eu falei, aqui está um corte transversal, e aí colocar em vermelho eu tenho um cordão, um vaso sanguíneo dorsal, um vaso sanguíneo ventral. Tá? É esse aqui, deixa eu ver, cadê? Subneutral vessel. Nesse caso aqui ele até está dividido em 2. Tá? Mas é esse aqui mesmo.
Aí ele tem um outro adicional aqui embaixo. E aí, daqui o sangue sai, cai na cavidade e depois ele volta para esse vaso dorsal. Então, dessa forma, o sangue ele circula nos segmentos posteriores aqui, de baixo para cima, digamos assim, né? Do cordão sanguíneo dorsal para o cordão sanguíneo ventral. Do cordão dorsal ele vai para frente para inervar aqui a boca e principalmente essa parte anterior aqui em que ele vai ser oxigenado novamente. E aí ele volta nesse cordão sanguíneo ventral para ser distribuído no corpo, tá? Então ele faz esse movimento aqui para frente, dorsalmente, movimento para trás, ventralmente, e na parte posterior ele faz esse movimento do cordão ventral para o dorsal, e na parte anterior aqui, enquanto está oxigenando, do dorsal para o ventral. E aí eu fecho todo um ciclo de circulação sanguínea. Tá? No caso existem algumas particularidades. No caso dos poliqueta, olha só, aqui eu tenho o detalhe de um parapódio e eu vejo, tudo isso aqui são vasos, olha só. É toda uma rede de vasos aqui. Isso que está em cinza, na verdade, é tudo vaso sanguíneo, que ele fica se anastomosando, fica se fundindo e se separando, formando uma rede, um reticulado, e dessa forma, a parede ele é mais fina, faz com que haja aquilo que a gente chama de respiração cutânea, né? Que nas minhocas e tal, ela acontece mais na parte anterior, que é o que eu mostrei aqui, né? Aqui, essa parte anterior, aqui está a boca, tá? Nessa parte anterior é onde vai acontecer a troca gasosa do conteúdo dos vasos com o meio externo. E, no caso dos poliqueta, isso vai acontecer também em cada um dos parapódios. E aí eu tenho, além da respiração cutânea, aquilo que eu vou chamar de respiração parapodial, tá? A excreção ela é feita, como eu falei, por nefrídeos. Tá? E aí eu tenho, lembrem-se que eu falei lá, que cada segmento do corpo tem um nefrídeo, certo? Tem um par de nefrídeos, na verdade. Um do lado esquerdo e um do lado direito. Esquerdo e direito. E aí aqui eu tenho o detalhe de um nefrídeo para ver como é que ocorre isso. Eu tenho aqui vasos sanguíneos em vermelho que vão se anastomosando e se dividindo, formando essa rede, esse reticulado aqui, que vai se enovelar com a estrutura de um nefrídeo, e dessa forma as excretas que estão sendo carreadas pelo sangue, elas caem no celoma e imediatamente caem no nefrídeo. E aí, do nefrídeo, isso é liberado. Então eu venho aqui, filtro o celoma, ele vem para cá, tá? Pega todas essas estruturas aqui e finalmente ele vem e é liberado aqui. Tá? Então eu tenho os nefrídeos, que é o que está em amarelo, septo está aqui. Aqui na boca da parte anterior do nefrídeo é aquilo que eu vou chamar de funil ciliado, ou também chamado de nefróstoma, né? Que é uma boca, que é um cálice que vai receber todo esse líquido a ser filtrado. O tubo nefridiano, e aí eu vou armazenar isso aqui numa bexiga, que é essa parte mais dilatada, e liberar, então, quando eu quiser liberar, por essa abertura que é o nefridióporo. Tá? E anastomosando com ele, eu tenho a minha rede capilar. Bom, e aí como é que ocorre o processo aí da excreção? Eu tenho a filtração aqui desse celoma. E aí, aquilo que eu falei, eu falei na ordem inversa. Eu falei na ordem inversa. O que acontece é, o celoma, aquilo que será filtrado é o que está no celoma desta cavidade aqui. Aí ele vai entrar, aí ele vai vir, vem. E aí aqui ele vai ser filtrado
aquilo que é bom, aquilo que deve continuar no celoma, ele volta aqui para a rede de capilares para voltar para o sistema do corpo do bicho. E aquilo que não é, e vai aumentando a concentração daquilo que deve ser de fato excretado, ele vai seguindo até chegar na bexiga, onde vai ser armazenado e depois liberado. Tá? Então, olha só, aqui está a minha parede, o septo anterior e o septo posterior. Eu coleto com nefróstoma, levo isso, fininho aqui e tal, e aí aqui eu faço essa troca, eu separo aquilo que de fato eu quero excretar daquilo que eu não quero, guardo na bexiga até a hora de liberar isso no meu poro, tá? No nefridióporo. E aí, aqui a gente está vendo essa parte aqui do nefróstoma, é isso aqui, ó. Eu tenho um conjunto de células ciliadas e tal, chamadas de células marginais, e tudo isso aqui forma um cálice, né, de um tubo, a abertura de um tubo em forma de funil que vai recebendo então todas essas partículas. Tá. Sistema nervoso. Aí aqui eu tenho papilas sensoriais. Antes disso, eu tenho, vou colocar em preto aqui também, diminuir. Tá bom. Aí aqui eu tenho o cérebro, tá? Cérebro. Colocar em aspas, na verdade é um gânglio nervoso circunesofágico. Esse é o termo correto. E aí, aqui embaixo eu tenho o meu cordão nervoso ventral, claro, né? Cada um desses aqui eu tenho gânglios nervosos. Acho que esse aqui era um gânglio nervoso. Bom, tanto faz aqui, né? E aí de cada um desses, em cada entumecimento aqui é um gânglio nervoso. Então vamos colocar aqui gânglio nervoso. E aí eu tenho nervos que vão passando do gânglio nervoso e inervando todo o resto do corpo desse bicho. E indo aqui para frente, eu tenho papilas sensoriais que na verdade são células nervosas que terminam num ponto entre a epiderme, num ponto que é um furo da cutícula, e aí está aquela papila ali percebendo o ambiente, tá? Sinais tanto químicos, físicos, etc. Certo? E aí em verde aqui eu tenho o sistema digestório, né? A boca, o intestino. Bom, e aí eu tenho aqui então o sistema nervoso cerebral ganglionar, o gânglio circunesofágico, né? E aí eu vou ter aquelas papilas que eu falei, diferentes órgãos sensoriais. E no caso do Xerodynia, que é o que está chamando a atenção aqui, eles são extremamente importantes, principalmente aqui na região anterior, e ao longo de todo o corpo também, aqueles que vão perceber pistas químicas da presença de um hospedeiro. Geralmente essas pistas químicas são CO2. Eles têm receptores de CO2. Opa, para lá tem muito CO2. Tem alguém grande respirando aqui à minha direita. Vou lá. E aí aqui nos poliqueta, portanto, eu vou ter aqui uma diferença entre os diferentes tipos de anelídeos, tá? Eu vou ter também um sistema nervoso circunesofágico aqui, e com a presença dessas estruturas nervosas aqui muito mais desenvolvidas. Por quê? Porque eu tenho pálpos, eu tenho cirros, eu tenho tentáculos, eu tenho uma faringe muito grande, eu tenho que responder muito rapidamente a um estímulo, porque o peixe que eu vou me alimentar ele é muito rápido, então eu tenho que ser muito rápido. O arco reflexo ele tem que ser muito rápido, então esses bichos percebem o ambiente muito mais rápido. Tá?
E aí, tanto é que eu tenho aquilo que a gente chama de, que eu acabei de falar, que é o arco reflexo, né? Aqui está um neurônio em azul, ele sentindo um estímulo do corpo, um estímulo externo, na verdade. Esse estímulo ele é trazido por este neurônio até aqui o nervo, e do nervo a resposta, a definição de qual resposta será dada, e essa resposta ela é comunicada aos músculos, ao restante do corpo. Esse fenômeno aqui é chamado de arco reflexo, e vocês vão ver isso aí melhor nas disciplinas, acho que na de morfofisiologia comparada, com certeza. Tá? Para finalizar, vamos lá para a reprodução. Como é que esses bichos fazem sexo? Vamos para a parte pornográfica da aula. Aí aqui a gente está vendo já um spoiler de como é que é. Todo mundo aqui é total flex. Aqui a gente tem duas minhocas. Aqui está a boca, a parte anterior de uma, a parte anterior da outra. Elas ficam... Não vou falar besteira. Elas ficam inversas, né? Invertidas, tá? Então a boca de cada uma delas fica para direções opostas. Por quê? Porque na frente está um conjunto, na frente está o órgão sexual masculino, tá a abertura, olha só, vamos lá, por partes, reconhecendo então. Aqui está a boca, aqui está a boca. Deixa eu usar uma outra corzinha aqui, acho que agora um amarelo vai cair bem. Vamos... pode ser. E aí, olha só, eu tenho aqui a minha espermateca. A espermateca é uma estrutura responsável para armazenar, para receber espermatozoides, certo? É uma estrutura, digamos assim, associada ao aparelho reprodutor feminino, a parte feminina dos anelídeos. Então aqui está a espermateca em ótimo, vamos usar as coresinhas amarelinha e azul, igual a da Maris gosta. Então aqui a gente tem a espermateca e aqui nessa outra minhoca a espermateca. Beleza. Agora de azulzinho, a parte masculina. Aqui a gente tem a abertura masculina. A abertura do quê? De toda essa estrutura aqui, que vai produzir o esperma aqui na frente. Tá? O esperma ele vai ser produzido ali e vai ser levado para cá. E nesse outro aqui também. Então, anteriormente, a parte anterior, eu tenho o órgão feminino de armazenamento, tá? E o órgão masculino de produção do espermatozoide, certo? Então, olha só, essa minhoca de baixo aqui, ela produzindo espermatozoide, aqui perto da boca, levando esse espermatozoide até essa região aqui. Que região que é essa aqui? É o clitelo. Olha só, clitelo, que é essa parte, clitelo é essa parte, tá? Isso é o clitelo. Vou até colocar em amarelo para ficar mais didático ainda. Então, o clitelo é agora sim em amarelo. Isso aqui é o clitelo, isso aqui é o clitelo. Beleza, agora sim. Então, anteriormente, aqui está a boca, anteriormente eu tenho o aparelho produtor de gametas masculinos, fazendo um ducto, e a abertura do poro masculino, ele é na região do clitelo. E antes e próximo da boca tem a abertura do poro genital feminino. Então, da boca para o ânus eu tenho primeiro o poro feminino, depois o poro masculino, certo? Vamos lá então. Então, primeiro feminino, depois masculino, os poros. Por que isso é importante? Por causa da liberação do clitelo. Olha só, do casulo, perdão. O clitelo continua lá. Então aqui eu tenho a cópula. Nesse caso aqui, essa minhoca aqui de baixo, ela está liberando o espermatozoide na espermateca dessa minhoca aqui de cima. E essa minhoca aqui de cima está liberando espermatozoides na espermateca
dessa minhoca daqui de baixo, tá? E aí, portanto, ambas as minhocas terão espermatozoides um da outra nas suas espermatecas próximas à boca, certo? Então tá aqui a boca, a espermateca, a boca, a espermateca. E aí, ok. Dessa forma, eu tenho uma liberação eu tenho a formação de uma estrutura que é chamada de casulo. Isso aqui não é o poro genital feminino, tá? Não é o poro genital. Essa minhoca ela vai liberar gametas nessa região do clitelo. O clitelo vai produzir um casulo. Dentro desse casulo vai encher ele de substâncias nutritivas e vai colocar os gametas lá dentro, os gametas femininos, tá? Então vai ter aqui os gametas femininos aqui dentro, tá? Do casulo. Aí esse casulo, portando, aqui ele está sendo formado, ele está sendo enchido de nutrientes e gametas femininos, e à medida que ele vai para frente, para ser liberado, ele vai sair pela parte anterior dessa minhoca, o último poro em que ele vai passar, que poro que é? À medida que esse casulo que vai ser formado aqui, ele está indo para cá, ele vai passar pelo poro da espermateca. Aí sim ele vai receber esse espermatozoide, tá? E aí recebendo o espermatozoide ali dentro, esse espermatozoide dentro do casulo, ele vai fecundar os óvulos, vai formar os embriões ali dentro, que estarão protegidos e alimentados dentro desse casulo. E esse casulo, então, ele é liberado no solo e desse casulo depois saem minhocas, tá? E aí eu tenho aqui, aqui um desenho, deixa eu ver aqui qual deles que fica melhor de entender. Eu tenho vamos usar esse desenho aqui de baixo. Eu tenho, portanto, um pênis inserido na espermateca, tá? O pênis inserido na espermateca, liberando o espermatozoide aqui dentro, certo? E aí o clitelo, ele vai formar o casulo e isso vai passar esse casulo. Aí aqui eu tenho vesículas que vão fazer com que haja a produção desse casulo. E esse casulo vai passar indo para a parte anterior do corpo desse animal até a chegada da espermateca, onde vai ter a liberação dos gametas, tá? E aí aqui é a mesma coisa, olha só. Aí aqui eu tenho, digamos, eu pintei de duas cores só para vocês verem que são indivíduos distintos. Mas eu tenho então um sistema reprodutor masculino, com o poro masculino aqui na frente, o poro masculino atrás, tá? E aí eu tenho o mesmo processo aqui de fecundação cruzada, em que um indivíduo vai trocar espermatozoide com o outro e vai fecundar o outro indivíduo, certo? Uma coisa muito interessante que ocorre em vários poliqueta, para a gente encerrar, essa aula está ficando grande, é um tipo de reprodução assexuada. Esses bichos, como eles têm um corpo bastante alongado, eles podem ter um tipo de reprodução que que a gente chama de toquia, de basicamente determinados segmentos do corpo dele vão se diferenciando, eles aproveitam aqueles septos e eu tenho a formação de um conjunto de um determinado segmento do corpo dele dá origem a um outro indivíduo. E aí olha só, desse poliqueta aqui está virando 1, 2, 3, 4, 5 outros poliquetas distintos. E aqui é a mesma coisa, eu tenho, portanto, a formação. Cada conjuntinho desses aqui vai dar origem a vários outros poliqueta, tanto alinhadinhos assim, como pode ser inclusive por brotações laterais também e tal. É um esquema bem diferente, assim, bem complexo de reprodução dentro dos poliqueta. Eles, inclusive, é bem interessante assim que muitos deles habitam essas zonas profundas e tal dos mares,
eles têm um comportamento de sai todo mundo, faz um enxame, faz esse processo de reprodução e morre todo mundo sob a luz do luar. É bem lúdico e tal. Bom, deixa eu ver o que mais. Acho que era isso que tinha para falar para vocês. Os porífera estão me perseguindo. Os anelídeos são um grupo bem complexo, bem cheio de variações de características morfológicas distintas. Portanto, é imprescindível que vocês leiam, que vocês realmente leiam, estudem o livro didático, tá? Porque isso é muito importante, isso vai fazer a diferença para que vocês de fato consigam compreender direito o conteúdo. Assim que eu liberar essa videoaula e a próxima, que é de moluscos, a gente encerra esses grandes grupos e eu libero para vocês a atividade para vocês fazerem, tá bom? Aí a gente vai conversando daqui para frente no nosso Google Sala de Aula. Espero que vocês estejam bem, saudáveis, física e mentalmente, que a família de vocês esteja bem. Se cuidem, fiquem em casa e bons estudos e boa semana a todos.